Olá, pessoal. Hoje eu trouxe aqui para vocês uma questão introdutória de estática, né? Uma questão bem simples assim. E vou aproveitar essa questão para fazer uma revisão de vetores, né? Explicar como é que faz para somar vetores, para calcular a distância de vetores, ou como ele chama nessa questão aqui. Ele chama de módulo. Na matemática a gente chama de norma, mas aqui ele está chamando de módulo, não tem problema. Isso é comum de ver na engenharia, em questões de engenharia, de arquitetura, né? Enfim, eu vou fazer uma revisão de como somar vetores, como calcular o módulo e também como calcular o ângulo que ele faz com relação à horizontal ou à vertical, certo? Então, antes de entrar nessa questão, eu vou entrar aqui na revisão. Se você já entende bem como calcular o tamanho de vetores, né, o ângulo e somar vetores, pode adiantar o vídeo para quando eu começar a questão aqui. Bom, primeira coisa, eu estou definindo aqui que meu y é positivo para cima e o meu x é positivo para a direita. Vamos supor que eu tenho esses dois vetores aqui. Eu tenho esse vetor aqui. E eu tenho esse vetor aqui. Esse vetor aqui está todo para cima. O meu desenho saiu um pouco torto, mas ele está 100% reto para cima. Então, a gente sabe que no eixo x ele é 0. E no eixo y eu vou dizer que ele é 1. Então, ele é um vetor 0, 1. Em compensação, esse vetor aqui, eu vou dizer que ele é um pouco maior, né? Vou aumentar um pouquinho o tamanho dele aqui. Tá. Esse vetor ele vai ter 2 para o lado x, e como ele é só na horizontal, a gente sabe que ele é 0 para a direita. Como é que eu faço para somar esses vetores? Bom, tem duas maneiras. Você pode fechar um triângulo com eles, ou você pode fechar um paralelogramo. Nesse caso, eu vou fechar o paralelogramo. Então, o que acontece? Eu pego o vetor aqui, botei ele aqui, e aí eu vou botar o outro vetor colado com ele. Então, você vê que os dois vetores, na origem dos vetores, eles estão colados. E aí, com isso, eu vou fechar um paralelogramo com eles. Então, a gente está fechando um paralelogramo aqui e aqui. E aí eu vou traçar a diagonal desse paralelogramo. Que no caso aqui foi um retângulo, né? Mas eu vou traçar a diagonal dele aqui. E aí essa é a soma de vetores. Então, eu vou somar o x de um com o x do outro. 0 mais 2 dá 2. E o y, a mesma coisa. 1 mais 0 dá 1. Então, a soma desses dois vetores é o vetor 2, 1. Agora, como é que eu calculo a distância deles? Bom, a gente pode calcular por Pitágoras. Vocês devem lembrar do ensino médio que quando você tem um triângulo retângulo, certo? Você tem aqui o lado A, você tem aqui o lado B, o lado C. A gente pode dizer por Pitágoras que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Então, se eu achar C, C seria a distância da hipotenusa aqui, né? Seria esse tamanho. E aqui, como a gente está fechando um triângulo retângulo também, eu posso usar essa equação aqui para resolver. Então, a distância do vetor ela vai ser igual a raiz quadrada do A, que no nosso caso o A é 2, e do B, que no nosso caso o B aqui é 1. Então, vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Fechei aqui a raiz, eu sei que D vai ser igual a raiz de 5. Esse é um exemplo. Agora, vamos supor que eu quero fazer o contrário. Eu tenho um vetor aqui. Vamos lá. Vamos supor que eu quero fazer o contrário. Eu tenho um vetor 10 aqui. Supondo. E eu quero achar a componente x e a componente y dele. Né? Lembrando que a minha orientação é x. A minha orientação é x para a direita positivo e y para cima positivo. Então, eu quero achar as componentes desse vetor. Então, aqui está meu eixo x, desculpa, meu eixo y. Aqui está meu eixo x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar eu vou ver qual é a projeção desse vetor no eixo x e ver qual é a projeção dele no eixo y. Vamos supor que aqui eles fecham um ângulo θ. Então, eu vou calcular a projeção. A projeção desse vetor aqui e a projeção desse vetor aqui. Aí a gente tem que a componente x dele vai ser o quê? Vai ser... Aí relembrando novamente de trigonometria do ensino médio. Você tem aqui um triângulo retângulo.
certo? E aí você tem a hipotenusa, você tem o cateto oposto, levando em consideração que a gente está vendo esse ângulo aqui. Você tem o cateto oposto a esse ângulo e você tem o cateto adjacente a esse ângulo. E aí a gente sabe que cosseno, a gente sabe que seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. E a gente sabe que cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, por isso, a gente consegue calcular tanto o cateto oposto quanto o adjacente, se a gente souber a hipotenusa. Porque a gente fica com isso daqui, ó. A gente quer que cateto oposto vai ser igual... Desculpa. Cateto oposto vai ser igual a hipotenusa vezes seno do ângulo. E o cateto adjacente é igual também a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. Então, voltando para essa questão. A gente tem aqui o 10. A gente sabe que essa distância aqui é o cateto oposto, certo? A esse ângulo. Então, esse daqui... Desculpa, eu desenhei errado aqui, né? Era para ser vermelho aqui e era para ser roxo aqui, né? Que aí a gente tem esses vetores aqui, ó. Esse vetor é a projeção no Y e esse vetor aqui é a projeção no X. Ou seja, essa aqui é a componente X do vetor e essa aqui é a componente Y desse vetor. Então, a gente tem aqui que a parte de baixo do vetor vai ser 10 vezes... Esse aqui é o cateto adjacente, certo? Então, cateto adjacente vezes cosseno do ângulo. Então, 10 vezes cosseno de θ. Enquanto aqui, esse daqui é o cateto oposto, certo? Então, a gente tem que essa distância aqui vai ser 10 vezes seno de θ. E aí, para provar que eu estou certo, eu vou mostrar que esses dois juntos somados vão dar esse. A gente vê aqui, ó, quando eu for fazer essa soma. Vamos calcular a distância usando esses vetores, usar a mesma fórmula da distância. Usando a fórmula da distância aqui, a gente vai ter que a distância do vetor vai ser igual a raiz quadrada de uma componente ao quadrado, ou seja, 10 vezes cosseno de θ ao quadrado, mais 10 vezes seno de θ ao quadrado. Isso tudo sobre uma raiz quadrada aqui. Então, eu tenho que meu D vai ser igual a raiz de 10 ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ, mais 10 ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ, certo? Isso tudo de novo na raiz aqui. E agora, eu vou botar esse 10 aqui em evidência. Vou botar esse 10 aqui em evidência. Com isso, eu vou ficar aqui com o meu D, vai ser igual a raiz quadrada de 10 ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ, mais cosseno ao quadrado de θ. E a gente lembra do ensino médio que tem uma identidade trigonométrica que diz que seno ao quadrado de qualquer ângulo θ mais cosseno ao quadrado de qualquer ângulo θ é igual a 1. Se vocês não lembrarem isso, tem vários vídeos que explicam sobre isso aqui na internet. E se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu posso gravar um vídeo só falando sobre trigonometria, fazendo uma revisão de trigonometria. Mas, de qualquer maneira, como isso daqui é 1, a gente tem que 10 ao quadrado vezes 1 vai dar 10 ao quadrado. Então, D é igual a raiz quadrada de 10 ao quadrado. Raiz quadrada de quadrado é o próprio 10. Então, provei que realmente dá certo isso daqui, essas projeções. E isso é o que a gente precisa saber para poder resolver essa questão, que a gente precisa saber de vetores. Então, feita essa revisão, vamos voltar para a questão. Vou jogar isso aqui um pouquinho para o lado, para a gente ter mais espaço. Show. Vou jogar isso aqui para o lado também, para a gente ter mais espaço. Tá bom. Vamos lá. A gente tem que determinar as componentes horizontal e vertical da força que a parede faz sobre o pino. Bom, primeira coisa que tem que saber, né? Isso aqui é um exercício de estática. Você quer que esse pino fique parado, você não quer que ele se mexa, né? Então, para ele não se mexer, a gente lembra também do ensino médio, né, de física, que F é igual a MA. Força é igual a massa de desaceleração. Então, para ele não se mexer, a gente tem que ter que o somatório de todas as forças, ela tem que ser igual a 0.
Então, a soma de todas as forças que estão acontecendo aqui tem que ser zero. Porque se ela não fosse, significa que você tem uma aceleração, então significa que ao longo do tempo ele vai começar a ter uma velocidade. Então, ele vai se mexer. Então, a gente vê que a gente tem essa força jogando aqui para cá de 2 e essa de 6. Então, somando as duas, a gente teria uma força mais ou menos para cá, certo? Se fossem só essas duas forças, esse pino teria quebrado já e ele estaria indo para cá. Mas não é o que acontece. Por quê? Porque a parede ela oferece uma resistência a essas forças. Então, a gente tem uma resistência vertical para cá e a gente tem uma resistência horizontal para cá. Eu vou chamar de vetor V e vetor H. De novo, eu esqueci, né? Mas a gente tem que... A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir nosso sistema de coordenadas. Novamente, eu vou definir que meu Y é positivo para cima e que o meu X é positivo para a direita, tá? E ao longo de todo o problema, eu vou usar esse sistema de coordenadas. Bom, então a gente sabe que a gente tem essas duas forças aqui. Aí alguém pode me perguntar, tá, eu sei que o V tem que ser para cima, porque essas duas forças estão para baixo. Mas o que me garante que o H vai ser para a direita? Bom, se qualquer uma dessas direções que eu botei estiver errada, quando eu terminar de fazer a conta, vai dar negativo. Aí, se ela der negativo, significa que ela é positiva para o outro lado. Então, não tem problema nenhum. Você pode me chutar para qual dos lados você acha que ela é positiva, e se você tiver errado, a matemática vai te mostrar isso. E aí você corrige depois. Não tem problema nenhum. Bom, outra coisa que a gente tem que lembrar. Essa fórmula aqui a gente está acostumado a ver no ensino médio. Eu não sei se vocês viram desse jeito no ensino médio, mas a força é um vetor, ela não é um número. Então, a gente tem que botar um vetor aqui. Então, na verdade, o somatório dos vetores de força. A massa é uma grandeza escalar, ela é um número, e a aceleração é um vetor também. Beleza. Então, a gente sabe que as forças são vetores. Agora, vamos seguir aqui. Então, eu tenho que ter nesse problema que o somatório de todos os vetores de força é igual a zero. Existe uma maneira mais fácil de fazer do que ficar simplesmente calculando tudo somando com vetores. Eu posso simplesmente separar eles, como é um problema de bidimensional, eu separo eles em x e separo em y. E aí, com isso, eu vou ter o seguinte, eu tenho que o somatório das forças em x é igual a zero e o somatório das forças em y é igual a zero. E aí, isso é uma vantagem, porque agora, em vez de trabalhar com vetores, eu estou trabalhando com números, como a gente vê aqui na nossa revisão. A gente tem um vetor que ele é descrito por um número em x e um número em y. Então, a única coisa que e a gente soma separadamente. A gente soma o x com x e soma o y com y para dar esse resultado, né? Então, aqui, na verdade, eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou separando esse vetor na parte x dele e na parte y. Agora, vamos lá. Segunda coisa. A gente vê que esse 2 aqui, esse vetor 2 kN, ele não está nem em y nem em x. Ele está numa diagonal. Então, o que eu tenho que fazer? Voltando da revisão, eu tenho que decompor ele em um vetor, em uma componente x e uma componente y. É o que eu vou fazer agora, aqui em vermelho. Então, eu tenho aqui uma componente x, uma componente y dele, e eu vou ter uma componente x também. E aí, lembrando aqui da nossa revisão, que componente vai ser essa? Deixa eu escrever mais fino, que ficou meio feio aqui. Tá. Essa daqui vai ser 2. Aí a gente vê esse ângulo aqui, né? Para esse ângulo, esse aqui é meu cateto adjacente. Então, é 2 cosseno de θ. E aqui é o meu ângulo, esse aqui, em relação a 45, é o meu cateto oposto. Então, esse ângulo aqui vai ser, esse vetor aqui vai ser 2 seno de θ. Vou fazer a mesma coisa para o outro vetor. Aqui a gente tem 60. Então, eu sei que esse daqui é o meu cateto adjacente ao 60. Então, aqui eu vou ter 6 cosseno de 60. 6 cosseno de 60. E aqui, a gente tem o nosso cateto oposto, que vai ser 6 seno de 60. Certinho. Então, vamos lá. Feito isso, vamos isolar as forças agora. Eu tenho esse ponto aqui. Esse aqui é o ponto que a gente está trabalhando, seria esse ponto aqui, certo? Então, nele, a gente tem um vetor horizontal, um vetor vertical para cima, um horizontal para a direita. Só para ficar mais bonitinho, já que eu tenho várias cores aqui. Como eu usei aqui vermelho, eu vou apagar esse horizontal aqui
esse vertical aqui, e vou usar azul para eles, que aí fica fácil de distinguir. Então, eu tenho um vetor aqui vertical e um vetor aqui horizontal. Beleza. Então, voltando aqui à questão. A gente tem um V para cima. A gente tem o V para cima. A gente tem aqui o H para a direita. Fora isso, a gente tem um vetor 2 cosseno para cá. 2 cosseno de... que no caso não é θ, né? Esse daqui é 45 graus. 2 cossenos de 45 graus. E para lá, a gente tem um 6 cosseno de 60. Então, a gente tem esse vetor aqui. Isso. A gente tem um vetor 6 cosseno de 60 graus. Agora, as forças verticais. A gente tem aqui duas forças para baixo, né? Além do V. A gente tem um 6 seno de 60 graus. E a gente tem um 2 seno de 45 graus. Agora, vamos para o nosso Fx e para o Fy. Somatório das forças em x é igual a quanto? Bom, a gente sabe que é igual a zero, mas vamos ver aqui nessa aqui quais são os somatórios. Em x, a gente tem o h, então vai ser igual a h, ele está para a direita, certo? E para a direita é positivo, beleza? Aqui, ó. Só para a gente continuar relembrando. Então, a gente sabe que para a direita é positivo. Logo, esse H vai ser positivo. Além disso, a gente tem o 2 cosseno de 45, que está para a direita também. Então, é positivo, mais 2 cosseno de 45. E a gente tem o 6 cosseno de 60, que ele está para a esquerda. Então, ele é negativo. Então, a gente tem menos 6 cosseno de 60. Isso tudo é igual a zero. Então, vamos lá. A gente tem o H mais cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Então, 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Essa parte, de novo, essa parte de trigonometria eu estou pulando, né? Se vocês quiserem, deixem nos comentários se vocês tiverem dificuldade nisso, que eu posso gravar um vídeo inteiro só explicando essa parte de trigonometria. Mas eu já sei de cor que esse cosseno de 45 é 2 raiz de 2, e é menos 6 vezes cosseno de 60 é meio. Menos 6 vezes meio, isso tudo igual a zero. Bom, eu corto aqui com aqui, aí fica só raiz de 2, e aqui eu corto com esse e fica 3. Então, eu tenho que H mais raiz de 2 menos 3 é igual a zero. Então, jogando para o outro lado os dois números, mantendo o H na esquerda, eu fico que H é igual a 3 menos raiz de 2. Então, eu tenho que meu H é igual a 1,59 quilonewtons. Show. Agora vamos para o somatório em Y. Somatório de F de Y é igual a quanto? Bom, eu tenho uma força vertical para cima, então mais V, e eu vou ter as duas negativas aqui para baixo, menos 6 seno de 60, menos 2 seno de 45. Isso tudo igual a zero. Logo, eu vou jogar esses dois que estão negativos para a direita já, então eu fico que V é igual a 6 seno de 60 mais 2
seno de 45. V vai ser igual, então, a 6 vezes seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Mais 2. E seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 também. Quando você tem um ângulo de 45 graus, o seno e o cosseno são iguais a raiz de 2 sobre 2. Então, novamente, eu cancelo aqui, fica 3, né? E aqui eu cancelo, sobra só o 2 raiz de 2. Então, meu V é igual a 3 raiz de 3 mais raiz de 2. E isso é igual a 6,61 kN. Então, pronto. Respondemos a 1. Ele quer saber de componente vertical e horizontal da força que a parede atua no pino. A gente tem que a nossa componente horizontal é 1,59 kN, a nossa componente vertical é 6,61 kN e eu acertei meu chute, porque as duas deram positivas. Então, de fato, esse V está para cima com uma magnitude de 6,61 e o H está para a direita com uma magnitude de 1,59. Beleza. Se algum desses valores tivesse dado negativo, vamos supor que o H tivesse dado negativo aqui. Eu apagaria esse H, eu ia apagar esse H aqui, aí eu ia botar ele para esquerda, e aí com valor positivo. Só isso. Vamos para a segunda questão agora. Determine o módulo da força resultante e o ângulo que ela faz com o eixo X. Então, ele quer saber o resultante dessas duas forças e o ângulo que ela faz com o eixo X. Então, para ilustrar aqui, vamos separar aqui para ficar organizado. Show. Tá. 2. Bom, a gente tem aqui o ponto onde que a gente está calculando nossos vetores, certo? E aí nele a gente sabe que a gente tem um vetor V, né, que é 6,61, e a gente tem um vetor H, que é 1,59. Só para não atrapalhar a conta. Deixa eu jogar isso daqui para cá. Problemas técnicos. E esse 1,59 para baixo. Então, de novo, a gente quer saber qual é o módulo da resultante desse vetor. Qual é a resultante? É a soma desses dois vetores. Então, quando eu somar esses dois vetores, eu vou ter o vetor 6,61, 1,59. Mas ele não quer saber o vetor, ele quer saber o módulo do vetor. Ou seja, ele quer saber essa distancinhazinha aqui dele. Que, no caso, na engenharia, quando a gente está fazendo estática, a gente chama de vetor R, que é o vetor resultante. Então, o módulo de R, você bota o vetor entre duas barrinhas para dizer que é o módulo, vai ser igual a raiz quadrada de 6,61 ao quadrado mais 1,59 ao quadrado, que nem a gente viu lá na nossa revisão de somatório de vetores. Então, a gente tem aqui a resultante R, né? Você pode chamar o módulo só de R sem o vetor, é igual a... Aqui, eu até desenhei aqui errado. Você não precisa desse vetor aqui se você falar que é só o número, né? Bom, R vai ser igual a 6,8. 6,80 kN. E agora ele quer saber... Deixa eu só rever aqui a questão. Ele quer saber o ângulo que ela faz com o eixo X positivo. Então, ele quer saber o ângulo que ela faz aqui. Porque esse daqui é o meu X positivo. Ele falou positivo. Se ele tivesse falado negativo, ele ia querer saber esse ângulo aqui. Mas não, ele quer saber com X positivo. Então tá. Aí, para calcular esse ângulo, novamente, a gente esbarra em trigonometria, né? A gente tem aqui um triângulo reto. Tá. Meu desenho não ajudou. Deixa eu tentar fazer melhor aqui. A gente tem aqui um triângulo reto
Agora sim. E a gente sabe que essa distância aqui, o cateto, esse cateto aqui é 6,61 e esse de baixo é 1,59. E a gente quer saber qual é esse ângulo θ, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso dizer que a tangente de θ é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, que no nosso caso é 6,61 sobre 1,59. Então, eu tenho aqui tangente de θ é igual a 4,157. E aí, para poder achar o θ, você pega na sua calculadora e aí você usa a função tangente a menos 1, né? Que no caso, na minha calculadora, você faz apertando Shift e depois apertando tangente. Aí você joga tangente a menos 1 desse valor aqui, e aí você vai achar que θ é igual a 76,47 graus. E aí, com isso, você fecha a questão. Bom, espero ter ajudado vocês aí com esse problema. Vou passar por problemas mais complicados que esse, né? Esse aqui foi só um introdutório para a gente revisar como é que funciona o somatório, né, de vetores, um pouquinho de álgebra linear. E é isso aí. Bom, curtam se vocês gostaram, compartilhem, passem esse vídeo para quem vocês quiserem e todos aqueles outros clichês de youtuber. Um abraço. Tchau.